Os casos que já relatamos aqui fornecem um leque bastante rico das diversas reações que as aparições extraterrestres podem provocar nas testemunhas. No entanto, o dossiê dos OVNIs comporta páginas infinitamente mais negras. Com certeza, certas testemunhas, raras, é verdade, não sobreviveram aos seus encontros com engenhos misteriosos e a sua trágica morte merece ser evocada. A primeira narrativa destas aparições com consequências fatais vem de um rico proprietário brasileiro do estado de Goiás. Este homem, que manteve em segredo a morte de um dos seus empregados durante um ano, ele aceitou finalmente trazer o seu testemunho indireto sob a condição de que o seu anonimato fosse estritamente respeitado. E segundo ele, os fatos ocorreram no dia 13 de agosto de 1967. Quando ele chegou na sua propriedade, já tinham passado 3 dias desde os acontecimentos e ele nada sabia do caso. Olha só o caso, né? Quando ele desceu do seu avião particular, Inácio de Souza, seu empregado, esperava dizendo estar doente. Mas Inácio era um tipo forte, jamais estivera de cama. Pois é. Mas o patrão visitou no dia seguinte, na sua casa, e vendo-o deitado, perguntou-lhe em tom admirado o que ele tinha. Ele então respondeu que matara um homem. E surpreso, o patrão perguntou-lhe como podia ter feito aquilo. E apertado com perguntas, Inácio acabou por contar ao patrão a sua terrível aventura. Pois é. Será que Inácio matou um extraterrestre? Bem-vindo ao nosso canal Histórias e Mistérios. Mas antes, curta o canal, se inscreva e compartilhe. Aqui vai um alô especial para Fino Conte Paus, 23200. Esse é o endereço dele no YouTube. Seus comentários são muito bem recebidos. Continue participando, obrigado. Eu sou o Marcarino Bueno e vou contar para você histórias que vão muito além da sua imaginação. Me acompanhe. No dia 13, Inácio e sua mulher, eles voltavam para casa na propriedade de Santa Maria, que fica entre Crixás e Pilar de Goiás, lá no estado de Goiás. Quando chegaram perto da casa, contou Inácio, eles viram um objeto estranho, com a forma de um prato voltado para baixo. Objeto que teria uns 35 metros de diâmetro. E entre o aparelho e a casa encontravam-se 3 desconhecidos. E aí Inácio pensou tratar-se de gente visitando, mas estava um pouco receoso por causa do tipo de avião que eles tinham. Olha só, eram pessoas com uma aparência igual à nossa, com exceção de serem calvos, todos. Eles estavam brincando como se fossem crianças, pelo menos essa foi a descrição de Inácio, mas em silêncio. E quando viram Inácio e a esposa, eles apontaram-lhes com o dedo e correram em sua direção. Aí Inácio gritou à sua mulher para que corresse para casa e, como tinha consigo uma carabina, ele atirou no que estava mais próximo. Acabou, deu. No mesmo momento, saiu por baixo do avião, como de uma lanterna, um jato de luz verde que atingiu Inácio no lado esquerdo do peito. Inácio caiu no chão. Sua mulher correu e apanhou a arma, mas os homens já haviam entrado no avião, que logo se elevou em voo vertical e a grande velocidade, fazendo um ruído parecido com o de um chame de abelhas. No dia seguinte, o caseiro decidiu examinar o local, na esperança de encontrar eventuais rastros de sangue deixados pelo homem alvejado, mas nada apareceu. No entanto, Inácio disse que apontou bem na cabeça do brincalhão. E o proprietário da fazenda sabia que o seu empregado nunca errava um tiro a 60 metros de distância, jamais. Inácio era conhecido por todos como excelente atirador. Nos 2 primeiros dias, Inácio sofreu de náuseas, formigamentos e um adormecimento por todo o corpo. E nesses dias as suas mãos ficaram trêmulas, sabe? E ele decidiu então, o proprietário, o patrão, decidiu então levar Inácio até Goiânia,
Ele ficava a 180 quilômetros de Brasília, para que ele fizesse um exame completo, recomendando-lhe que guardasse segredos sobre o acontecimento. E em Goiânia, o médico, olha só, sem saber o que ele tinha, verificou a existência de uma queimadura circular com 15 centímetros de diâmetro na parte esquerda do tronco, acho que mais aqui, quase no ombro. E para tratar a queimadura, ele decidiu aplicar um remédio chamado unguento picrato de butezim. É um remédio que a gente usava na infância, eu me lembro disso. No que se refere aos outros sintomas, ele diagnosticou como origem uma causa vegetal, pensando que Inácio tivesse comido alguma erva ruim. Inácio decidiu, porém, relatar ao médico o que havia acontecido. Surpreendido, o médico perguntou a Inácio se mais alguém vira tais homens. E Inácio respondeu que sua mulher tinha visto também. Então o médico chamou o patrão do Inácio à parte e perguntou-lhe se Inácio já tinha ouvido falar dos objetos voadores não identificados. E o fazendeiro disse que não. E ele então perguntou ao Inácio se já tinha visto alguma vez em algum outro lugar um avião semelhante ou se alguém já lhe teria falado disso. E Inácio respondeu que nunca tinha visto nem ouvido falar de coisa alguma naquele sentido. O médico então prescreveu o internamento de Inácio numa clínica. 4 dias depois de ter sido posto em observação, Inácio foi enviado para casa. Surpreso de não o terem mantido mais tempo em tratamento, o patrão foi falar com o médico. E o médico disse então que o caso de Inácio era fatal, pois os exames haviam demonstrado tratar-se de um caso de leucemia, o câncer do sangue, e que não teria mais de 60 dias de vida. Disse ainda que sugeria que esquecesse tudo o que tinha acontecido e que assim ficasse combinado. Eu esqueço, você esquece. Afinal, o médico tinha um nome a defender e tudo isso somente traria pânico. O fazendeiro concordou, claro. Ele também tinha sua reputação a preservar. E, portanto, o diagnóstico seria mantido, um caso de leucemia. A mulher de Inácio contou ao patrão os últimos instantes do moribundo. Segundo a sua narrativa, ele apresentava por todo o corpo manchas de um amarelo esbranquiçado com o tamanho de uma unha e tinha dores insuportáveis. Emagreceu a tal ponto que quando Inácio morreu, só tinha a pele e os ossos. E a mulher lembra-se das suas últimas recomendações, que jamais se esqueceu. Queimar a cama, o colchão e toda a roupa logo após a sua morte, que ocorreu em 11 de outubro de 1967, tendo tudo isso feito conforme os seus desejos. E a morte de Inácio foi devido a uma leucemia provocada pela luz verde. Mas a luz verde do disco voador? Pelo menos em todo caso, é a opinião do professor Felipe Machado Carrion, que explicou de maneira extremamente precisa os efeitos mortais das radiações ionizantes. Eis um relatório estabelecido pelo professor a 30 de janeiro de 1969 em Porto Alegre. Inácio de Souza apresentava os sintomas clássicos da leucemia de origem radioativa, da qual faleceu 60 dias depois, conforme o diagnóstico médico previra. A partir do momento em que ele recebeu o foco de luz verde, a sua saúde ela foi abalada e começou a apresentar todos os sintomas característicos da exposição a radiações ionizantes mortais. Quer elas venham de tubos de raio-x, de fluoroscópios, ciclotrões, isótopos radioativos ou tenham qualquer outra origem, as radiações ionizantes, são raios alfa, beta, gama, fluxo de nêutrons, raios cósmicos e outros, produzem efeitos idênticos sobre as células e os órgãos. E não existem consequências que sejam particulares a um dado tipo de radiação, embora haja diferenças, por exemplo, no que diz respeito à dose necessária para fazer aparecer um resultado determinado. As condições são idênticas, tal como o fato de ser atingido todo o corpo ou não, tempo de exposição e assim por diante. As partículas pesadas, tais como os raios alfa, eles têm
maiores possibilidades que as partículas mais leves de quebrar os elementos dos tecidos vivos. E se o corpo for atingido no seu interior com a dose máxima permitida de 0,3 roentgens por semana, de acordo com a Comissão Internacional sobre a Proteção Radiológica, provoca a destruição de cerca de 300 moléculas em cada uma das células do nosso organismo. E sabe-se que nós temos 50 mil bilhões de células. Segunda dose, expressa em roentgens, que é recebida por uma pessoa, a morte pode sobreviver imediatamente ou após alguns dias, meses ou anos. Isso depende também da superfície da região atingida, da duração da emissão do foco radioativo e de outras coisas mais. Mas antes de terem efetivamente se manifestado, não há sintomas clínicos permanentes que possam ser procurados com o fim de lutar contra o processo destruidor das radiações ionizantes. Olha que coisa! A parte do corpo humano sobre a qual aparecem os primeiros indícios físicos resultantes de uma dose de radiação é a pele, onde se observa uma irritação semelhante àquela causada por uma queimadura. No caso do Inácio, era nitidamente visível uma queimadura na região atingida pelo raio luminoso. Segundo a descrição feita pelo British Medical Research Council, um estado de náuseas é um dos sintomas clássicos e agudos de uma irradiação. E, em geral, este sintoma desaparece passados 2 ou 3 dias. Exatamente como aconteceu com o Inácio, por isso que o médico deu alta. Nos casos em que os pacientes foram expostos a radiações, podem observar-se pequenas hemorragias na pele, seguidas do aparecimento de vesículas subcutâneas que produzem ulcerações muito dolorosas. Outros sintomas que podem manifestar-se nas pessoas que tenham sido expostas a um foco de radiação, e que Inácio também apresentou, são uma sensação de formigamento e adormecimento das regiões irradiadas, acompanhadas de tremores e relaxamento muscular. A leucemia, de origem radiativa, ela pode também resultar de pequenas doses de radiação repetidas durante meses ou anos, bem como de uma simples e única exposição a uma alta dose. A leucemia é muito frequente nas pessoas que foram expostas a radiações ionizantes excessivas. Todos os sintomas apresentados por Inácio de Souza eram de uma leucemia causada por uma forte dose de radiação. Agora, não é só esse o único caso que nós conhecemos. O segundo caso de morte, em consequência de uma observação de OVNI, aconteceu também aqui no Brasil. Foi em condições horríveis, que pereceu um brasileiro de 40 anos de nome João Prestes Filho. Em Araçariguama, pequeno e tranquilo município do estado de São Paulo, um fenômeno curioso foi tema de conversa entre os seus habitantes. Olha só, durante a noite, luzes estranhas evoluíram no céu, descrevendo saltos e trajetórias irregulares por cima dos montes e dos bosques da região. Em 1964, terça-feira de carnaval, João Prestes Filho e seu amigo Salvador dos Santos deixaram pela manhã o lugarejo para ir pescar. E antes de partir, João pediu à sua mulher que fosse com os filhos assistir aos desfiles de carnaval e que deixasse uma das janelas da casa entreaberta para ele depois poder entrar quando voltasse da pescaria. E cerca das 19 horas, os dois amigos pescadores regressaram ao lugarejo. Mas aí foi que tudo aconteceu. Uma hora mais tarde, Prestes, com um ar aterrorizado, irrompeu na casa de sua irmã Maria e explicou gaguejando que, quando tentava abrir a janela, um foco de luz, vindo não se sabia de onde, tinha atingido ele. A irmã de João chamou imediatamente os vizinhos, entre os quais Araci Gomide, que era inspetor fiscal da prefeitura de São Roque, que possuía conhecimentos médicos e costumava tratar atualmente as doenças benignas dos seus vizinhos. Testemunha principal, ele indicou mais tarde que os olhos, as pálpebras e as sobrancelhas de João, que
que dizia ter protegido com as mãos, pareciam perfeitamente normais. Igualmente, também, segundo Gomide, as partes cobertas pela roupa não apresentavam nenhum vestígio de queimadura. Mas pouco tempo depois, nas partes atingidas pela misteriosa luz, a pele começou a enrugar, como se estivesse várias horas em água sob fervura. E depois a carne começou a se deslocar dos ossos. Olha que coisa impressionante. A ponta do nariz começou a desagregar-se. Os dentes inferiores ficaram descobertos. Os pés e as mãos descarnaram-se. E as unhas desapareceram. Apenas o paladino e a língua não pareciam atingidos, porque João falava normalmente. E coisa incrível, mas verdadeira, não tinha a mínima dor. Depois, bruscamente, no espaço de 2 horas, o corpo do brasileiro acabou por se desagregar. Sim, os ossos e os dentes ficaram completamente a descoberto. O nariz e as orelhas destacaram-se e caíram. Os olhos estavam esgarçados de terror e da sua boca, desarticulada e grotesca, escaparam-se sons inaudíveis. Aterrorizados por esse atroz espetáculo, os vizinhos carregaram João num carro para transportá-lo ao hospital mais próximo, mas o infeliz morreu pelo caminho, 6 horas depois da agressão com o foco luminoso. Não houve exame médico, apenas uma certidão de óbito, assinada pelas testemunhas. E nessa certidão, uma única menção, que não refletia a terrível morte de João, morto por queimaduras generalizadas. Por hoje é só, mas não deixe de curtir o canal, de se inscrever e de compartilhar. Histórias e mistérios, em cada história, um mistério. Até a próxima!